Muito bom dia, nação. Vamos para mais notícias do Flamengo aqui no nosso canal. Logo cedo já estamos trazendo informações do Mengão para vocês. Então, nação, já chega aqui explodindo o dedo no like. Vamos bater uma meta juntos aí de 1000 likes para esse vídeo. Quero ver a força da torcida do nosso Flamengo. E se você não é inscrito no canal, eu convido você, aperta o botão vermelho aqui embaixo, se inscreva e ative o sino das notificações, porque sempre estaremos trazendo notícias e informações do Flamengo para vocês, tá bom? O Flamengo se prepara para a partida neste sábado do Campeonato Carioca, final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. E o Mengão terá mudanças na escalação, isso porque o Vitor Pereira, que está esboçando o Flamengo, mostrou nos treinos que a Arrascaeta pode desfalcar o Mengão. O Arrascaeta não está treinando, está tratando do pubis. Vamos ver o que vai acontecer nessa escalação, mas provavelmente terá mudanças, tá bom, nação? Cresce esse vídeo, o canal ESPN Brasil. Vamos pro vídeo. Antes, quero apresentar para você um XBet, que é uma das melhores casas de apostas do mundo, que inclusive é patrocinador oficial do Barcelona e do Liverpool. E ela está com uma promoção incrível para as primeiras 20 pessoas que hoje, através do link que está no comentário fixado, você se cadastrando e fazendo o seu primeiro depósito ali para fazer a sua fezinha, você já vai ganhar 100% de bônus. Depositou R$20, ganha R$20 na hora. Depositou R$100, ganha R$100 na hora. Isso com bônus de até R$1.200. Corre lá, se cadastre e aproveita um XBet, uma das melhores casas de apostas do mundo. Tá certo, nação? Então bora pro vídeo de hoje, vamos pras notícias do Flamengo. Agora sobre as finais do Campeonato Carioca, teremos aí um Fla-Flu pela frente no fim de semana, né? Primeiro jogo no sábado, 8h30 da noite, o segundo no outro domingo, né? Às 6 da tarde. Vamos falar sobre os dois rivais, falando sobre os atacantes, né? Vamos começar a comparar os números dos centroavantes desses times. É claro que o Flamengo joga com dois centroavantes na teoria, né? São dois camisas 9. Embora um deles jogue bem mais perto do gol do que o outro. E um deles não jogue com a camisa 9, né? Porque é impossível ter dois 9s em campo. Mas no Flamengo tem Pedro e Gabigol e no Fluminense o Cano. E a gente tem o desempenho dos três no Maracanã, apenas no Maracanã. Quem é o grande artilheiro do Maracanã desde que esses três jogadores estão por aqui, né? Vejam vocês, esse desempenho é desde que o Cano chegou ao Fluminense, não é isso? Olha só, o Gabigol tem 47 gols marcados, tudo no Maracanã. 47 gols marcados, o Pedro 44 e o Cano 36. Na temporada 2020-2021, o Gabigol fez 20 gols, o Pedro 15, o Cano 1. Chegou naquela temporada. Na 21 foram 11 do Gabigol, 7 do Pedro, 1 do Cano. Na temporada 2022, é que o Cano estava no Vasco, por isso tão poucos gols aqui, jogava muito pouco no Maracanã. Por isso que não está incluído 19. Exatamente, por isso que não estava incluído 19, desde que o Cano chegou ao Brasil. Na temporada 2022, foram 13 gols do Gabigol, 15 do Pedro e 22 do Cano. Aí o Cano já no Fluminense. Na temporada 23, que é essa que estamos vivendo, são 3 gols do Gabigol, 7 do Pedro e 12 do Cano. No total de jogos desses 3 no Maracanã, é claro que há uma vantagem grande para Gabigol e Pedro, né? Porque jogam no Flamengo, o Flamengo manda todas as suas partidas no Maracanã. O Cano jogou no Vasco, que jogava em São Januário, né? Prioritariamente. Então tem menos jogos em relação aos dois. São 85 jogos do Gabigol, 84 do Pedro e 38 do Cano. Mas olha a média de gols. A média é uma brutalidade do Cano. Hã? A média do Cano é brutal. Brutal. A média do Gabigol é de 0,55 por jogo, ou seja, quase um gol a cada 2 jogos. O Pedro, 0,52, uma média muito parecida com a do Gabigol, né? Quase um gol aí a cada 2 jogos também para o Pedro. Olha a média de gols do Cano, 0,94, quase um gol por jogo. O Gabigol jogou 7.224 minutos, o Pedro 4.912, o Cano 3.559. Olha quanto demorou o Gabigol, em média, para marcar um gol, 164 minutos. Ou seja, a cada 2 jogos praticamente, aquilo que a gente vinha falando, né? O Gabigol marca um gol. O Pedro precisa de um jogo e mais 20 minutos, mais ou menos ali, para fazer o gol em média. O Cano precisa de 96 minutos, ou seja, é um jogo, né? 96, normalmente a gente tem os 90 mais os acréscimos, daí em torno de 96, 97 minutos, ou seja, o Cano marca em média um gol por jogo no Maracanã. Fato é
que são 3 caras que não se cansam de botar a bola na rede do Maracanã. E a rede é bonita, aquele véu de noiva, a bola estufa a rede, faz aquele barulho assim, Mansur, ó. Fica bonito quando a bola entra lá, hein? Como é que é o barulho? Desculpa. É um... Você não sabe que você não faz gol, Raed. Eu que faço gol. Entendi. A bola entra assim, quando bate na rede, a bola faz... Porra, é uma delícia de ouvir. Fala aí, seu Mansur. Não, acho que são 3 jogadores com capacidade de influenciar decisivamente essa final de Campeonato Carioca. Agora, 3 jogadores, curiosamente, características diferentes entre si, né? Sim. O Gabigol cada vez mais assumindo um papel participando de construção de jogadas, se afastando da área para participar de troca de passes, de construção. O Pedro é um jogador de finalização, mas o que propiciou o melhor entendimento dele com o Gabigol no ano passado, com o Dorival, foi quando, após o início de ano em que ele, com o Paulo Souza, tinha muito repetidamente a instrução de atacar muito a profundidade, com o Dorival fazia mais um movimento de saída também, para que o Gabigol, que é um atacador de espaço como poucos, tivesse essa possibilidade de infiltrar. E o Pedro fez bem esse papel em muitos momentos. Ele é um jogador que tem a qualidade técnica para participar também do jogo de costas, de participar do jogo de fora da área. O Cano talvez seja mais claramente esse jogador do último toque, né? A quantidade de gols que ele faz em um toque só enorme. Chama muita atenção. Então eles são três homens de frente, 3 jogadores com características de goleadores, mas jogadores que não são iguais entre si. Acho que deles o Gabigol vive talvez tecnicamente, não sei se pela adaptação ao novo modelo ou apenas por uma questão natural de fase, ele teve algumas oscilações na parte técnica mesmo, de aproveitamento de oportunidades. Esse início de ano dele, ele teve algumas oscilações. O Pedro tem números muito bons esse ano e o Cano nem se fala. O Cano tem participações decisivas e alguns gols que vão ser lembrados para sempre, como aquele gol feito no meio de campo contra o Vasco. Tem uma temporada canhota, que não é a melhor. Tem uma temporada brilhante. Mas acho que todos têm potencial para... E são jogadores acostumados a esse tipo de jogo. São os 3 podem ser decisivos nessa final. Acho que tem uma questão, né, Raed? Porque a gente vê os números, principalmente dessa temporada 2023, quando o Gabigol só marcou 3 vezes no Maracanã, o Pedro 7 e o Cano 12. Essa mudança de posição acho que é fundamental para isso, né? Eu tenho dito aqui... E acho que o Gabigol tem saído demais, acho que mais do que devia, da última linha ali do ataque do Flamengo, né? Porque, como o Mansur bem disse, eu acho que o Gabigol é o cara que tem o melhor facão do futebol brasileiro, né? Que é aquela corrida para receber um passe nas costas da última linha do adversário. Ele precisa ter um espaço para sair também. Ele não é o jogador de ficar esperando, ele precisa ter contato com a bola. Mas eu acho que ele tem que fazer mais ações próximas à última linha do que vindo, às vezes, ao meio de campo para buscar a bola, onde ele é muito menos perigoso. E acho que isso está se refletindo em campo nesse 2023 para essa baixa produção em termos de gols, pelo menos, do Gabigol, não? Um jogador de futebol, a parte técnica dele é sempre potencializada pelo esquema tático. Neste momento da temporada, o Cano, ele tem muito mais protagonismo no Fluminense, porque o esquema permite que ele tenha esse protagonismo. Ele recebe as bolas no local para finalização, com o time todo posicionado no campo de ataque, com muita gente dentro da área que causa dúvida no adversário. Então, se tem só o Cano para marcar com 4 jogadores, é muito mais fácil para o marcador marcar o Cano. Agora, se tem o Cano mais 3 para 4 marcadores, fica um pouco complicado. E o Flamengo ele ainda não conseguiu achar, o time do Vitor Pereira ainda não conseguiu achar uma forma de jogar que consiga potencializar não só o jogo do Gabigol, como o jogo do Pedro também. O Pedro ele não está recebendo o último passe. O Flamengo tenta trabalhar pelos lados do campo, quando a bola chega por dentro, os jogadores de dentro, o Arrascaeta, Pedro e Gabigol, eles não conseguem criar as oportunidades entre si. Não sei se o Arrascaeta vai jogar, ele está com limitação física. O Gabigol voltou a treinar essa semana, mas a verdade é que os 3 principais jogadores do Flamengo, há algumas temporadas, eles não conseguiram ainda se adaptar à maneira de jogo do Vitor Pereira, ao passo que, ao contrário do Fluminense, com o Fernando Diniz, que tem uma maneira extremamente estruturada, os jogadores sabem o que fazer dentro de campo, e quando chega no último terço, no campo de ataque, a bola sobra em passes bem criados, em oportunidades bem criadas, a bola sobra para o Cano, com uma facilidade de ter para o marcador 2, 3 opções para o marcador se preocupar em vez de só o Cano.
O Flamengo, para esse primeiro jogo decisivo, aí, deve ter à disposição Vidal e Gabigol, né? Vidal voltou da seleção chilena agora, a seleção fez amistosos aí nessa data FIFA. Gabigol teve um probleminha, né? Não participou aí dos últimos treinos, mas hoje voltou, ontem já havia voltado a treinar normalmente, então deve ter sua escalação confirmada para essa primeira partida. Arrascaeta é que não deve estar nesse primeiro jogo, né? Notícias dizem que até agora não treinou. Não treinou até agora, vem enfrentando um problema, né? Primeiro foi de pubis, depois muscular. O fato é que ele não está na melhor fase dele física, né? E isso deve tirá-lo, pelo menos do primeiro jogo dessa final. Desfalque sensível aí para o Flamengo nesse jogo, né? E ver como o Vitor Pereira vai solucionar, né? Se vai ser com o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro ele tem treinado ali, né? Ele nem tá mais colocando o Everton Ribeiro na primeira linha de volantes. O Everton é uma opção para a saída do Gabigol. Mas acredito eu que o Matheus França largue na frente. Dizendo que não dava para reclamar do grupo. Agora ele falou de novo do adversário. Fala, Braz. Eu acho que o sorteio foi bom para o Flamengo. Não em razão de jogar com o Clube Maringá, não faltando nenhum respeito ao clube. O que é o importante é que a gente faz o segundo jogo em casa, a logística para lá não ruim, é um lugar bom de se chegar. A gente tinha outras preocupações por lugares mais longe e, além de ser mais longe, mais difíceis de chegar. Então, eu acho que foi um bom sorteio para o Flamengo, como foi na Libertadores da América. Agora, o Flamengo tem que colocar isso em campo e colocar esse benefício aí do segundo jogo aí em campo. Olha, tá aí, ô presidente, ele privilegiou ali o planejamento, né? Ele começa dizendo que é um bom adversário, não em relação ao nível de futebol, que também é muito distante do Flamengo, mas pensando em planejamento. Não vai ter que pegar viagem longa, não vai ter que descer em aeroporto, pegar mais estrada, ou estrada longa, né? Sim. Então evitou ali um desgaste, porque o Flamengo faz o primeiro jogo fora. Então, final da Copa do Carioca, estreia na Libertadores na altitude, final do Carioca, jogo fora da Copa do Brasil. Sim, aí vai do Rio para o Paraná para fazer esse jogo, né? E ele usou ali com todo respeito para dizer assim, com todo respeito, o Maringá é mais fraco mesmo do que a gente. Com todo respeito, ele falou, o Maringá, o Flamengo é favoritaço. Com todo respeito. Quando usa com todo respeito é porque já sabe que não vai respeitar mesmo muito o outro. E, assim, é força de expressão dele, é normal, ele vai falar o quê? Que, puxa, tá começando e que, nossa, demos azar nesse sorteio, pegamos um time muito forte. Não é o caso. E aí ele saiu por essa da estratégia, que faz todo sentido também, né? Ele vai ter viagem curta. O que seria longa? É legal essa Copa do Brasil, aí dá uma passeada no Brasil todo, né? Mas, enfim, ele preferiu, nesse caso, explicar que, imagina se eu tenho que ir lá para Belém, né? Se eu pego um time de lá, aí já a viagem é mais longa, etc. Rio Grande do Norte. E que pese, vai sair do Rio de Janeiro, sei lá, vai, uma hora a mais, uma hora a menos, né? Não chega a ser, né, Pascoal, ir jogar lá no Espírito Santo. Aí é longe. Aí é longe, né? Mas, que é longe do Rio, que a Dani acha muito cansativa a viagem. Mas, enfim, ele explicou, e é um adversário totalmente viável mesmo para começar. E, inclusive, quando fala na estratégia, não é só da distância. Ele vai estar vindo de uma final. Sabe-se lá se ganhou ou se perdeu. Aí vai fazer este jogo aí fora primeiro. Sim. Depois decide em casa. Sim. Dá para levar um time bem sossegado para fazer esse primeiro jogo. Dá para dar não levar os titulares? É, lógico. Quanto o Maringá não precisa. Precisa para esse primeiro jogo. Porque quando você fala nos reservas, não são os reservas, mas você fala num time misto do Flamengo, eu continuo dizendo, como falei com relação ao Libertadores. Ele vai jogar com o Maringá, com o Vidal. Se ele não quiser o Mateuzinho, vai ser o Varela, depende de quem usou na final. Ele vai jogar com o Cebolinha, tá ruim? Ele vai jogar com o Matheus, ele tem uns 5 Matheus para escolher, todos muito bons. E vários bons. O Matheus do gol, o Matheus ponta, o Matheus meia e o Matheus centroavante. Ele vai Matheus pegar, lateral. Vai pegar dos seis zagueiros, escolher 3 ali, dá para descansar o time. Que eu tô achando que você tá sabendo. Não. Qual é o time titular do Flamengo hoje? Não, eu estou imaginando. Não, estou dizendo, time com 3 zagueiros. Eu não sei também, a gente vai esperar para ver aí. Não, no o que ele está dizendo é que, de repente, o tem Flamengo 6 zagueiros, escolher. ele vai escolher 3.
3 voltar, que ele vai escolher considerar dois, titular. Não, isso aí vocês vão brigar com ele depois. Ele vai disputar as finais com 3 zagueiros, depois que ele vai mudar isso aí. Acho eu, né? Vamos esperar o que ele está aprontando. Mas o que eu quero te dizer é que não sei se necessariamente eu tenho que levar o Pedro, que é titular, o Arrascaeta, que é titular, o Gabigol, que é Arrascaeta titular. não tá nem treinando. Então, Precisa saber se Gabigol, se Arrascaeta estarão em condições. Não, mas nós estamos falando lá na outra semana ainda, gente. Não, o Gabriel, só pra aqui. gente passar a informação certinha, o Gabriel acabou o reforço muscular que ele estava fazendo, já treinou no campo ontem, já treinou no campo hoje, então ele não preocupa. A situação um pouco mais preocupante é a do Arrascaeta, que não está treinando junto com o grupo, então começa a ser aí uma questão de saber se ele vai ou não ter condição de jogar o primeiro jogo, que é no sábado. Então, são mais 2 dias de treino. E para o jogo com o Maringá são 15 dias. Nós estamos falando de um jogo que é lá na outra quarta. Sim. O Maringá, hein? Sim. É na outra quarta. Quarta que vem é Libertadores. Na outra quarta... Então, tem 15 dias para esses caras se recuperarem. E acho que para esse primeiro jogo... Mauro, com todo respeito, se o Arrascaeta se recuperar, ele tem que jogar a Libertadores. Não, tudo bem, eu estou falando do Maringá, antes, né? gente. Então, nós estamos falando da Copa do ele vai Brasil. descansar uma semana para o Pubis voltar a ficar legal, entendeu? Não, mas eu digo assim, a gente não sabe se ele vai jogar nem esse primeiro jogo da final, nem a Libertadores. Assim, pode ser que ele só se recupere para a volta. Mas assim, não é um jogador que você precisa colocar contra o Maringá. É isso que eu acho, que daqui a 15 dias dá para ir lá. Vamos esperar, né? Tem muita pressão do que vai acontecer. Se ganha o Carioca é uma coisa, se não ganha, tudo vira pressão. A gente conversou ontem sobre a Libertadores. Se já não ganha esse primeiro jogo, tá um fervo lá, como diz o Zinho, só se pensa no Fla-Flu, ninguém tá nem pensando na Libertadores. Mas se o Fluminense ganha agora, segunda-feira já tem uma pressão para, não vamos começar perdendo na Libertadores, não. Aí pode mudar o planejamento. Ao invés de ter que descansar um ou outro, vou ter que ir com todo mundo, porque eu também não posso começar com resultado ruim. Tudo isso muda. Então, esse jogo com o Maringá, já que estamos falando de Copa do Brasil, é daqui 15 dias após a gente ter ideia de quem ganhou. A gente vai saber quem ganhou o Campeonato Carioca. Já vai dar pra saber. E aí... Eu quero chamar o Marcelo aqui. Antes, eu vou só ouvir o Zinho em relação a esse Flamengo, que ele não falou ainda. Ô, Zinho, o Pascoal toca num ponto interessante aqui, que é o Everton Ribeiro, que, em tese, perdeu a posição no time do Vitor Pereira, né? Sem o Arrascaeta. E aí, assim, amanhã ele vai dar entrevista coletiva no Ninho do Urubu. Foi escolhido e divulgado já pela assessoria. Para você, isso indica que ele vai ser colocado em campo como titular nesse jogo com o Fluminense? Não sei. Não, tenho minhas dúvidas, né? Porque você mesmo perguntou para o Mauro Naves. Você sabe qual é o time titular? Você perguntou aí para o Mauro Naves? Foi sim. Eu também não sei. É muito difícil você... Tem o X9 lá no Flamengo, daqui a pouco ele pode publicar aí, vai soltar alguma coisa aí, né? Que o Vitor Pereira tem que ficar esperto com ele. Porque ele sabe mais do que o Vitor Pereira, o time que vai jogar. O Vitor Pereira... não sei não. Então, assim, eu colocaria. Se você falar, Zinho, você coloca o Everton Ribeiro se o Arrascaeta não jogar. Primeiro, o Arrascaeta jogando, eu coloco o Everton Ribeiro para jogar junto. No meu time, joga os dois. Mas já que ele não é mais titular, e se o Arrascaeta não jogar, acho que não joga. Acho que o Arrascaeta... Seria até assim, mais uma vez, um planejamento errado. O cara tá esse tempo todo só tratando, não foi para a seleção do Uruguai, tá tratando, não treinou, vai sem condicionamento, sem nada pro jogo, pro primeiro jogo. Eu colocaria o Everton Ribeiro, fresquinho, bem. Aí ele é um dos capitães do time, vai dar entrevista, mas volto a falar, para mim jogava os dois. Mas o Arrascaeta não tem condições físicas, né? Porque estava com essa contusão, não sei se já está fazendo transição, não mostram essa imagem. Então, assim, acho que é melhor segurar mesmo o Arrascaeta. Eu, vendo o que o Arrascaeta vem sofrendo com essa contusão, preparava ele para o segundo jogo da decisão. Nem na estreia da Libertadores eu colocaria. O Flamengo tem elenco, tem o melhor elenco. Não é possível que não possa ficar 2 jogos sem o Arrascaeta. Claro. E botar o Arrascaeta meia boca? Botar o Arrascaeta sem render o que pode? Podendo piorar ainda, Tava sendo cobrado até pouco tempo aí por causa disso. Todo mundo... o Pascoal falou, a Arrascaeta não estreou ainda. E eu concordo com ele. Fez um jogo bom. Não tinha estreado. Um jogo. E aí machucou depois. Eu vou falar um negócio pra você. Vai dar uma abstinência de Arrascaeta na torcida do Flamengo.
Deixa eu ver se tem alguém mandando mensagem aqui já. Porque quando ele não joga... É só ganhar. É só ganhar, Pascoal. É só ganhar. Só ganhar do Fluminense. Só ganhar. Ganhar ajuda muito. Ganhar ajuda muito, mas pra ganhar... Muito, opa! Ganhar ajuda muito. O Zinho, pra ganhar... Já tem gente aqui, ó. O filho da Gávea tá dizendo que o Arrascaeta não tem substituto. O Conselheiro Miranda tá falando que Ele o tá debochado tem que estar em campo. O debochado em campo. Conselheiro Miranda, esse é o gente, um mas perigoso. se tiver condição... Mas essa não é a discussão. Essa não é a discussão. Exatamente. Essa não é a discussão. Se ele tiver condição, ele tem a que jogar gente está todo jogo. falando que ele não está treinando. Né? Isso, ele não está treinando. Tem 2 dias para jogo decisivo. Quer dizer que ele não está bem. Isso, senão ele já estava treinando. A nossa colocação é: o cara está meia boca. Então é isso daí, nação. Escreva nos comentários pra você a sua opinião. Quem vai vencer esse clássico? Quem vai vencer? Arrisque o placar nos comentários. Deixe a sua opinião e a gente se vê no próximo vídeo.